Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, vamos ao Salmo do dia. Esse Salmo fala de maravilhas. Maravilhas que Deus faz. É o tema da mensagem nesta manhã de quarta-feira do Salmo do dia. Você crê que Deus faz maravilhas? Pois hoje vamos tratar desse assunto, de um personagem que experimentou na sua vida muitos milagres de Deus, um grande rei, um grande destaque no Antigo Testamento, um dos maiores reis de Israel, aliás, um homem segundo o coração de Deus. E esse Salmo de Davi, no versículo 5 do capítulo 40, Salmo 40, verso 5, diz assim: São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Ninguém. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Maravilhas de Deus. Salmo 40, versículo 5. O Salmo 40, queridos irmãos, muito conhecido nosso, ele conta a história de alguém que poderia ser um de nós, eu e você. Isso mesmo, quando nós lemos a palavra, nos identificamos com aquela personagem, aquela situação. Não é um homem que passou por uma prova, passou por lutas. Também você pode estar passando e passamos também. Na verdade, o Salmo 40 e tantos outros salmos é um testemunho de uma pessoa que experimentou a ação divina. Você já experimentou a ação de Deus em sua vida? Pois alguém conta uma história de uma ação de Deus, e uma ação maravilhosa, uma ação extraordinária, algo que que aconteceu na sua vida e marcou a sua vida para sempre. É o Deus que ele não reforma, mas transforma. É o Deus que opera maravilhas. E neste Salmo 40, quantas belezas neste poema vamos encontrar. Vamos juntos, eu e você, nesta manhã, identificar algumas maravilhas que Deus fez na vida do poeta. Vamos identificar. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo essas maravilhas. Pelo menos eu quero apresentar 5 maravilhas. Tem muito mais, mas eu quero destacar 5 maravilhas. Maravilhas que Deus fez no passado, faz hoje ainda. Em primeiro lugar, o salmista diz que Deus, ele esperou confiantemente, com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Veja que maravilha. Não sei se você já atentou para este salmo. Um Deus que se inclina para nós. Ele se inclinou para mim. Queridos irmãos, isso é muito forte. Ele está no alto e sublime trono. É Deus, é o Todo-Poderoso. Mas quando a gente clama, ele se inclina para nós. Quando eu percebo e lembro Deus perguntando ali para Bartimeu: o que é que tu queres que eu te faça? Se inclinando para nós. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus, ele desceu, ele se humilhou. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, por isso que o nome dele está acima de todo nome. É o Deus que se inclina para mim e diz: fala que eu te escuto, meu filho. Ele se levanta do seu trono e se inclina para nós. Ele nos atende quando clamamos por socorro. Ele vem até nós naquela dificuldade, os discípulos no mar, o mar agitado, e ele vai andando sobre as águas. É o Deus que é solícito, é um Deus que está presente, é o Deus assim: o que é que queres que eu te faça? Ele é um Deus que está comigo e você. Estarei com vocês todos os dias. Então, em primeiro lugar, nesta manhã, diga as maravilhas de Deus, pastor. A primeira,
ele se inclina para nós. Mas também, queridos irmãos, está no texto, é natural, você abre a Bíblia e vai ver que ele não só se inclina, mas ele ouve. Como estamos precisando hoje de pessoas que nos escutem. As pessoas hoje estão falando e correndo tanto e já não tem tempo para sentar, parar e escutar. E aqui fala que Deus ouve e você pode contar a sua história para ele. Aquele homem, 38 anos, lá no tanque de Betesda, e Jesus Cristo perguntou se ele queria ser curado. Ele disse, eu quero, Senhor, mas é tanta coisa. E Jesus Cristo, apesar de ser um pregador famoso da época, e mais do que famoso, o próprio Deus, ele escutou a história daquele homem. E aquele homem contou que estava ali há 38 anos e que não tinha ninguém para colocá-lo no tanque quando as águas se moviam. E ele contou a história e Jesus Cristo ficou escutando a história. Você sabia que tem pessoas que não querem ouvir mais hoje a esposa, o esposo, não tem mais paciência de ouvir o neto, a neta, não tem mais comunicação. Está tão agitadamente, uma forma tão acelerada o pensamento, que já não para escutar ninguém. Agora adora falar, não é? Mas não tem aquele tempo para ouvir. E aqui o texto diz que esse Deus grande, ele para ouvir. Escuta as crianças, escuta o paralítico, fala com o doente. É muito bom quando você vai para uma consulta médica e ali o médico diz, conta sua história e vai escutando você. Coisa ruim é que o médico nem olha para você nos seus olhos, não diz nada e já vai passando a medicação e já está com pressa de atender o outro, porque talvez o consultório lotado e quer atender todo mundo e não dá atenção a ninguém. Como é bom ser escutado, né? Alguém que lhe ouve. E a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos. Deus não é surdo para que não possa ouvir. Deus ouve. Deus, ele ouve as nossas orações. Então, um Deus que se inclina, um Deus que ouve. Mas esse salmo fala de outra maravilha. Ele nos tira da perdição de um tremedal de lama. Está no versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Deus, ele tira da situação, ele se inclina, ele quer ouvir o que você tem a dizer e ele age. Ele nos tira da lama, da perdição, das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Tirou-me de um poço, Davi aqui conta, um tremedal de lama. Às vezes, queridos irmãos, nós não temos forças, condições, nem capacidade de sairmos de situações. É difícil, mas Deus, ele nos tira, ele nos dá força, ele nos levanta, aleluia. Deus tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra, sai daí, Ló, ele tira, aquela cidade ia ser destruída. É impressionante quando a gente vê o Deus agindo, ele ouve, ele inclina, ele nos tira da perdição. E diz mais o texto, ele coloca nossos pés sobre uma rocha e ele firma os nossos passos. Está aqui, na palavra de Deus. Ele nos tira da lama, de um tremedal e coloca os pés numa rocha. E tem mais, ele começa a firmar os teus passos. Volte-se para Deus, que ele quer firmar a tua caminhada. Aleluia. Colocou os pés sobre uma rocha e firmou meus passos. A rocha é Cristo. Estamos alicerçados nessa rocha, porque se estivermos nessa rocha, é como um monte de Sião, como diz o Salmo 125, não se abala, vai vir um rio, vai bater com ímpeto contra a casa, mas sua casa está na rocha, então nada vai lhe mover, às vezes até fica triste, isso é normal, mas não vai tirar você o foco, é Cristo, olhando para Cristo. A gente às vezes se desaponta tanto, fica triste e, meu Deus, mas Deus logo levanta você, a obra é minha, vai em frente que eu estou contigo. Ele firma os passos. Se você estiver alicerçado em Cristo, pode vir o que vier e você continua, aleluia. Deus calça os nossos pés. Veja lá em Efésios 6,15, quando ele nos prepara para a batalha. Então, queridos irmãos, já concluindo, as maravilhas de Deus é o tema de hoje da mensagem. O Deus que se inclina para nós, o Deus que nos ouve, o Deus que nos tira da perdição de um tremedal de lama, o Deus que nos coloca o pé sobre a rocha e firma os nossos passos. E último lugar, aqui vamos encerrar, e o Salmo fala de muito mais coisa, mas diz que ele coloca em nossos lábios um novo cântico. Tudo vai ser diferente.
e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, o versículo de número 3. Aqui está, irmãos. É um novo estilo de vida. A vida agora é de louvor. Para de reclamar, para de murmurar. Você agora adora, você agora entrega ao Senhor. Você se desapontou nas mãos de Deus. Deus vai fazer algo na tua vida. Essa é a visão das maravilhas de Deus. Nós servimos a um Deus de maravilha. Deus, ele fez no passado, mas ele faz maravilhas hoje. Que maravilhas você precisa que Deus opere na sua vida nesta manhã. Que maravilhas é. O nosso Deus é o Deus de maravilhas. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.